Bom, gente, nós vamos dar início, então, a essa nossa tarde de debate sobre a conjuntura e os movimentos sociais, promovida pelo Núcleo de Estudos sobre Movimentos Sociais da PUC. O NEMOS vem, especialmente nos últimos anos, se detendo na análise da conjuntura, das manifestações, dos movimentos pós-2013. E a gente tem o prazer de ter conosco aqui o Ricardo Gebrim, que já esteve conosco há 2 anos atrás. Nós vamos retomar um fio de uma conversa com ele, exatamente há 2 anos atrás, quando a gente começou a avaliar o contexto pós-2013, das manifestações, das insatisfações e após a eleição de 2014. Então, eu queria convidar o Ricardo para estar conosco. Nós vamos usar uma dinâmica que é a seguinte: o Ricardo vai ter 1 hora para fazer uma apresentação, falando da esquerda, da análise da conjuntura, dos atores hoje na cena pública, dos movimentos, e aí a gente abre para questões e para debate, ok? Ricardo, com você. Obrigada. Bom, boa tarde. Les agradeço muito o convite, a oportunidade. Espero não decepcioná-los. Bem, vou trazer algumas reflexões. Em geral, não são reflexões minhas. São reflexões da consulta popular, debates que travamos no interior da Frente Brasil Popular ou de vários movimentos sociais. Eu quero iniciar esse debate. Na verdade, eu não me lembro com exatidão como foi a abordagem de 2 anos atrás, mas presumo como tenha sido. Quero iniciar esse debate falando um pouco sobre a estratégia que as esquerdas desenvolveram no nosso continente a partir da Revolução Cubana. A Revolução Cubana, ela abriu uma possibilidade transformatória intensa no nosso continente, e ela vai confirmar um ensinamento clássico de que as transformações profundas estruturais pressupõem não só a conquista de governos, mas a conquista de aparatos de Estado. Portanto, pressupõe uma conquista revolucionária do poder. Esse elemento forte, presente em outras revoluções do século XX, a Revolução Russa, em 1917, a Revolução Chinesa em 49, a Revolução Cubana em 59, reafirma isso. Bem, eu estou partindo desse pressuposto para remontar que este elemento estratégico, como objetivo central de forças transformadoras, de uma parcela das forças transformadoras, foi um elemento muito marcante e presente no processo constitutivo das nossas esquerdas como um todo, no seu projeto transformador. A Revolução de 59 inaugura esse processo. Eu estou fazendo uma remontagem histórica para chegarmos aos dias atuais e percebermos os limites históricos que foram legados a esse momento e, de certa forma, em termos, determinam as nossas margens de atuação política. Pois bem, vocês me escutam aí no fundo tudo? Estou com o microfone aqui que é só para a câmera. Bom, nós temos... Veja, o Florestan Fernandes, no seu amplo legado, imenso legado, ele tem um aspecto interessante, que ele fala muito das características e peculiaridades de cada classe dominante. Esse é um elemento importante que eu uso muito como comparação, um processo com a classe dominante argentina. A classe dominante argentina, ela lidou com a sua identidade étnica, com as suas teorias eugenistas, fazendo um verdadeiro genocídio planejado da população indígena. Inclusive, um dos autores dessa limpeza eugênica, étnica, chegou à presidência da República na Argentina e hoje, inclusive, há uma vasta literatura que começa a circular de como se deram esses massacres naquela época. Mas veja, eles lidaram com a questão indígena, matando os povos indígenas. O processo de final da escravidão na Argentina também é um processo
em que, muito embora a escravidão, os trabalhadores negros escravizados tenham chegado numa proporção extremamente menor, incomparavelmente menor do que no Brasil, mas quando há abolição, o Estado desenvolve políticas de devolução desses trabalhadores libertos às costas africanas. Existiram tentativas assim no Brasil, mas na Argentina isso foi uma política de Estado. E há, inclusive, um episódio controvertido nas barrancas do Rio Paraná, os historiadores polemizam sobre isso, já que o encargo desse transporte dos escravos até o Porto de Buenos Aires era dos senhores, de que muitos teriam sido trucidados, como foram trucidados os povos indígenas. Vejam, o golpe na Argentina, em 76, acarretou a morte de aproximadamente 30 mil ativistas. Comparem com a situação do Brasil, com a população brasileira da época, e agora com a Comissão de Verdade, Memória e Justiça, estamos chegando aí na casa aproximadamente de 800 mortos e desaparecidos. Vejam a desproporção. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? O que se aponta nisso? Há uma maneira de ser da classe dominante argentina, que é o tratamento repressivo, essa forma que lhe marca de tratar as suas questões repressivamente, de tratar esses povos explorados repressivamente. Eu usei essa comparação para falar que o Florestan Fernandes chama a atenção da classe dominante brasileira, que não é este o seu aspecto, que não significa que ela não tenha reprimido e não reprima diversas vezes, mas a sua marca é muito a natureza antecipatória, a sua capacidade de antecipar-se às situações políticas. Veja, não temos tempo para isso, mas é algo que está muito presente no nosso processo histórico. Talvez a frase lapidar que expresse isso seja a frase de Dom João VI ao seu filho, filho, ponha a coroa sobre tua cabeça antes que algum aventureiro faça. Que, aliás, o nosso prócer da independência, Dom Pedro I, é o Dom Pedro IV de Portugal, que assumirá o trono, combaterá seu irmão Miguel. Ou seja, o processo de independência no Brasil tem muito forte essa natureza antecipatória e é muito presente, vários historiadores trabalham sobre isso, como a independência teve um papel de reprimir movimentos, estes sim, com características independentistas. É claro que difusas, como a Balaiada, a Revolução Farroupilha, a Sabinada, o próprio 2 de Julho na Bahia. Claro que nenhuma delas com um aspecto tão explícito como foram a Inconfidência Mineira, mas evidentemente teve esse papel. Eu acho que é mais nítido ainda esse papel, tanto em relação ao processo abolicionista, onde o custo da abolição da escravatura está associado à lei de terras, quer dizer, você obtém a libertação dos escravos, mas quase que simultaneamente, com pouca diferença de anos, impõe uma lei de terras que, na verdade, tem como elemento central impedir que aquela massa de trabalhadores escravizados, uma vez libertos, tivessem acesso à terra, como tiveram os egressos do desfazimento daquele empreendimento colonial do ciclo do ouro, tempo atrás. Ou seja, você tinha uma abundância de terras, essa ocupação livre de terras não os colocaria como um exército e mão de obra de reserva. Mas é mais nítido ainda esse caráter antecipatório na República. Eu acho que o elemento exemplar para isso está na nossa literatura, que é o livro Triste Fim, de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, uma obra preciosíssima, onde o personagem, que é um autêntico republicano, vai se chocando a cada momento em deparar que os novos republicanos são os mais monarquistas. Aliás, alguns historiadores, é um episódio polêmico, que chegam a dizer que o Marechal Deodoro da Fonseca, escolhido por ser o mais monarquista deles, teria, ao proclamar a República, dito, no Campo dos Afonsos, lá, ao invés da frase "Viva a República", "Viva o Imperador". Sobre isso há controvérsias, mas não há tantas controvérsias de que ele, Marechal Deodoro da Fonseca, nossa figura republicana, pediu para ser enterrado com o quadro do imperador no peito. Esse episódio, veja, é até interessante para a gente entender por que no imaginário popular, como Canudos, a República parecia muito mais como este golpe conservador,
e não com uma transformação social progressista que em tese seria. Mas há historiadores que polemizam isso sobre 1930, sobre o aspecto do que teria ocorrido efetivamente em 30, né? E isso está presente em vários elementos. E essa natureza antecipatória está evidentemente presente no nosso golpe de Estado em 64. Né? O golpe nosso de Estado em 64, ele é diferente do episódio chileno, diferente mesmo da Argentina e do Uruguai, ele é um golpe nitidamente antecipatório. Né? O presidente João Goulart havia anunciado as reformas de base, a alteração na lei de remessa de lucros, mas não havia implementado. O Brasil não tinha vivenciado essa situação, né? E imediatamente se antecipa, a classe dominante se antecipa e temos esse golpe. Eu estou lhes dizendo tudo isso porque essa natureza antecipatória está presente também na forma como saímos da nossa ditadura. Né? Na característica, no jeito como a classe dominante que havia patrocinado, a conjunção de forças que havia patrocinado a ditadura e os setores militares que a dirigiam, como é que eles fazem essa transição? Primeiro, por que transição? Né? Os mesmos interesses estratégicos de Estado dos Estados Unidos, que haviam apoiado o nosso golpe militar em 64, o golpe da Indonésia, que teve um custo de vidas gigantesco, os golpes em 65, os golpes que abalam todo o nosso continente de forma sucessiva, já a partir de 79, com a Revolução Sandinista, começam a reavaliar a sua tática, as vantagens de se apoiarem ditaduras militares, né, e o seu perigo no nosso continente. Claro que é um debate bastante complicado, complexo, as diversas causas que levam a essa opção, né, mas uma talvez sobressaia em relação às outras. Veja, a Revolução Sandinista provava que era possível uma estratégia revolucionária de você ter uma ditadura, unir em torno de um amplo campo democrático de forças populares, um projeto revolucionário que ia para além, né, do restabelecimento meramente de eleições gerais, mas para transformações mais profundas. Esse sinal amarelo que acende em 79 é nítido porque a política de Estado estadunidense começa a desestimular ou incentivar transições em relação a essas ditaduras. E cada uma dessas transições opera no seu ritmo. Veja, falei da Argentina, né? Qual o jeito argentino de lidar com essa transição para encerrar a ditadura? É o episódio das Malvinas, né? Que tem na sua truculência e na sua forma um método muito similar a esse comportamento histórico que o Florestan chamava a atenção da classe dominante argentina. No caso brasileiro, também ele é antecipatório. Qual é a estratégia brasileira? É a estratégia da abertura lenta, gradual e segura. Ela é muito atribuída a um general chamado Golbery Couto e Silva, mas essa estratégia tem como elemento central uma autotransformação da ditadura. Quer dizer, a ditadura ela conduziria um processo democrático. Ela não é nada inovadora. Há um processo e uma experiência clássica em relação a isso na Espanha, a superação do franquismo, que realizou aquele chamado Pacto de Moncloa. Então, não era algo novo naquele período, mas ela bem característica do Brasil. Eu lhes digo isso porque o professor Florestan, naqueles anos, apontava que este era um embate central político na sociedade brasileira. Ou seja, esses dois projetos, como superaríamos a ditadura? A ditadura seria vitoriosa na sua transição, na sua abertura lenta, gradual e segura, ou a ditadura seria derrotada mediante uma ruptura? Esse era um debate que marcou muito o final dos anos 70 e aquele período de reascenso e retomada da luta popular contra a ditadura. Esses dois projetos tiveram diversos embates. Visto hoje, como a gente avaliaria hoje? Quem foi vitorioso? Quem foi vitorioso? A abertura da ditadura, o processo de abertura da ditadura foi vitorioso? Ou o processo de tentativa de ruptura popular democrática foi vitorioso? Veja, qual era esse projeto? Esse projeto era que ele iniciava com a anistia, que era uma anistia controlada, ele pressupunha uma eleição ainda indireta, ou seja,
a transição do general Figueiredo seria feita pelo colégio eleitoral, né, e não por um presidente eleito nas urnas. Haveria uma Assembleia Nacional Constituinte, o Parlamento, Congresso Nacional, que define a próxima Assembleia Constituinte, é com a presença dos chamados senadores biônicos. Um terço dos senadores não eram eleitos pelo povo, eram indicados pela ditadura, num Congresso bastante imaculado na sua representatividade. Apenas 2 partidos permitidos pela ditadura, o partido Arena da ditadura, o partido MDB, né, o que se chamava na época o conflito entre o sim e o sim senhor, né, que os 2 partidos que, na verdade, aqueles deputados mais independentes do PMDB estavam sob o risco do AI-5. Pois bem, esse foi o embate central que nos marca no começo dos anos 80, e ele se materializa na formidável, gigantesca campanha das diretas já. As diretas já são uma palavra de ordem que acabam condensando, se convertendo numa verdadeira meta-síntese, né, de todas as aspirações democráticas daquele período. E ela condensa, né, e se transforma nas maiores manifestações que tivemos, né? Eu acho que mesmo agora, é claro que a situação de 2013 é um ponto à parte a ser estudado, né, mas ainda hoje eu acho que a característica do que foi aquele amplo campo democrático, né, relembrem que não são apenas os setores populares, ali estavam também em aliança diversos setores empresariais, parcelas da burguesia que estavam descontentes com a ditadura. Essa ampla aliança democrática realiza esse embate. Veja, nós perdemos as diretas já, né, e visto de hoje, embora o projeto de abertura lenta, gradual e segura da ditadura não tenha se consumado da forma como se efetivou, embora o campo democrático popular tenha tido imensos avanços, digamos que, visto de hoje, o projeto da ditadura foi mais vitorioso do que o nosso, né? E deixou heranças maiores do que o nosso. E talvez a herança principal tenha se dado na Constituinte. A Constituinte de 86, embora tenha inegáveis avanços sociais, porque ela se realiza no meio de um processo de ascenso e mobilização do movimento de massa, ela é uma Constituição, gera uma Constituição, né, que no sistema político mantém as bases centrais do mesmo sistema político anterior que havia se aperfeiçoado ao longo da ditadura. Né? Aliás, a forma como ela se dá, ela não é uma constituinte exclusiva, né? Ela é composta por deputados e senadores que legislavam como deputados e senadores num período do dia e eram parlamentares para elaborar constituintes em outro período do dia, né? Na época tinha até uma piada que falavam, né? Era constituintes de manhã, deputados e senadores à tarde e todos ladrões à noite, né? Havia um certo sentimento popular dos limites desse processo. Eu estou dizendo tudo isso para chegar à conclusão de que temos problemas históricos que advêm da herança dessa transição, né, incompleta da ditadura. Vamos dizer, uma transição inconclusa da ditadura no Brasil. Isso Florestan nos alertava. Há um livro que foi publicado recentemente, que eu lhes recomendo, que são artigos que o professor Florestan publicava na Folha de São Paulo, naquela coluna que ele tinha, artigos, em geral, muito claros, onde ele alerta muitas vezes sobre isso. E até meio que profeticamente, como se ele dissesse, se isso não for resolvido agora, recairá sobre as próximas gerações. Isso vai recair como um peso gigantesco, essa incapacidade de um sistema político onde os setores dominantes e conservadores só tendem a se fortalecer ao longo dele. Pois bem, de qualquer forma, nós entramos nos anos 80, num período de intenso crescimento da capacidade política de lutas. Veja, o Brasil é uma sociedade industrial, temos uma capacidade industrial, uma classe operária relativamente numerosa e um mecanismo razoável de se medir a capacidade de luta de um período histórico é você medir o número de greves nas sociedades industriais. Claro que isso não é algo automático, mecânico, porque a capacidade de luta não é mensurada apenas no plano objetivo, ela tem elementos subjetivos da vontade e desejo de lutar, mas esse é um elemento razoavelmente objetivo. E se pegarmos um gráfico, porque
o DIEESE, que vocês conhecem, começou a medir já nos anos 80 o número de greves. Vocês vão ver que esse número de greves, né, ele vai crescendo e chega no seu ápice em 1989. 89 foi o ano que nós tivemos o maior número de greves. E em 89 também nós temos o nosso primeiro embate presidencial de eleições diretas. Fomos derrotados nas diretas já, há todo o episódio da eleição do Tancredo no colégio eleitoral, Sarney assume, isso faz ainda mais ambíguo quem ganhou a ditadura ou o projeto de ruptura. O Sarney ser o primeiro presidente, civil, ser exatamente aquele que chefiava o partido, da Arena, que era o partido da ditadura militar. Essa ambiguidade se perpetua. Pois bem, em 89 nós temos a primeira eleição. Veja, eu lhes chamo a atenção o que aconteceu em 89. Na verdade, o que aconteceu ao largo da luta contra a ditadura. Veja, quando reacendeu, eu tive a oportunidade de estudar na PUC e estar no movimento estudantil nesses anos, e conviver e assistir aqui nessa época, nós estamos reorganizando o movimento estudantil, e éramos intensamente reprimidos nas manifestações. O que muda a qualidade da luta contra a ditadura é a entrada em cena de um elemento que até então não tinha se manifestado, que é um movimento operário de fábricas extremamente concentradas e plantas industriais gigantescas. Veja, aquelas plantas industriais que nós tínhamos no ABC Paulista no final dos anos 70, sequer hoje existem mais, fábricas com tantos operários concentrados como tínhamos ali. E era uma classe operária que tinha se construído naquelas imensas empresas silenciosamente durante os anos da ditadura. Ou seja, ela era uma classe operária nova, que não tinha entrado em cena até então. Diferente de uma classe operária clássica, como a francesa, por exemplo, que você vai pegar um operário da Citroën, é comum que esse operário da Citroën tenha seu pai que foi operário da Citroën. Em alguns casos, seu avô foi operário da Citroën. Essa era uma classe operária que vinha do Nordeste brasileiro, especialmente, eram jovens, muito jovens, não tinham trabalhado como operários antes, tinham vindo recentemente numa leva migratória, na sua maioria, vindos do campo, não tinham experiência de luta, e nunca tinham entrado em cena politicamente. E eu acho que a sua entrada em cena é o que muda a correlação de forças da luta contra a ditadura. Quem vivenciou isso se recorda. Eu me lembro de passar em salas de aula aqui da PUC, e nunca arrecadei tanto dinheiro numa sala de aula, acho que difícil arrecadar. As pessoas tinham uma extrema solidariedade com aquele momento, com aquela força, com aquele vigor, com aquelas assembleias gigantescas. E por isso que não é gratuito, não é casual que aquele setor metalúrgico seja o catalisador do processo de luta contra a ditadura. Veja, quem viveu aqueles anos se recorda que nós tínhamos uma pulverização de movimentos que se reorganizavam. Fossem as antigas organizações de resistência armada à ditadura, fossem os partidos que, mesmo não estando ingressados na luta armada, tinham participado, fossem setores da igreja, das comunidades eclesiais de base, intelectuais progressistas, trabalhos de base pulverizados, retomada de movimento sindical. Mas quem catalisa isso é o movimento operário, e é esse movimento operário fundamentalmente do ABC Paulista, que irrompe em greves. Por isso, não é um elemento casual que Lula acabe se convertendo, é claro que tem seu papel histórico em tudo isso, mas que ele acabe se convertendo nessa figura desse catalisador desse período. E é o período no qual se organiza o PT, é o período no qual se estrutura a Central Única dos Trabalhadores, a Central dos Movimentos Populares, a CMP, o Movimento Sem Terra, o MAB, o MPA, esse conjunto de movimentos que temos ainda hoje. Reconstruímos a UNE em 1979. Pois bem, está muito cansativo, gente, vocês me... Pois bem, em 1989 ocorre esse fenômeno que é a quase vitória de Lula. E eu acho interessante, se um dia vocês tiverem curiosidade, pesquisem. Hoje a maioria dos grandes jornais disponibiliza as suas páginas, os seus facsímiles de jornais da época.
E se vocês pegarem a Folha de São Paulo, o Globo, o Estadão, o Estado de Minas, Correio Brasiliense, vocês vão reparar que um ano antes, quando as eleições já estavam marcadas, havia quase que um consenso nos analistas políticos de que as eleições, as primeiras eleições diretas, seriam inquestionavelmente vencidas de lavada pelo candidato Ulisses Guimarães, né? Alguns analistas achavam que o racha do MDB, chamado PSDB, chefiado por Mário Covas, podia dar trabalho. Alguns se preocupavam com o perigo de Brizola, né? Mas eram basicamente esses, além daqueles que falavam que a candidatura apoiada pela ditadura, face à capilaridade da arena, né, poderia também representar uma alternativa. Era esse o debate que vocês vão encontrar nos jornais. Em 89, veja, há uma imensa surpresa, né? Aliás, hoje se sabe que quando as pesquisas começam a revelar que o que a população esperava era um candidato jovem, que combatesse a corrupção, né? Um candidato que... A Fiesp, inclusive, é uma das patrocinadoras dessa pesquisa, né? Uma pesquisa nacional. Era o perfil, quem você gostaria de votar? Era um candidato jovem, né? Era um candidato corajoso, né? Era um candidato que combatesse a corrupção, né? E aí, realmente, os melhores cientistas do laboratório da Rede Globo Televisão vão encontrar e aperfeiçoar e construir a toque de caixa, né, essa figura. Quem conhece o estado de Alagoas, quem conhece a trajetória dos Collor de Mello, né, o seu papel como prefeito biônico, aquilo foi uma tragédia de corrupção, mas o transformam num caçador de marajás, né, e conseguem essa vitória eleitoral naquele tempo, naquele momento. Veja, em 1989, o PT que disputa 1989 traz ainda como programa as resoluções do seu 5º Encontro Nacional de 1987, que ainda estão profundamente influenciados sob a concepção inaugurada com a Revolução Cubana, como eu lhes falei, falando em conquista do poder e colocando que a conquista eleitoral, a vitória eleitoral de um governo era um elemento que abriria condições para avançar programaticamente em mudanças profundas e estruturais, né? Mas não abria mão, vamos dizer, dessa perspectiva de poder. Isso era claro no programa de 87, e o programa de 89 também está aí para vocês olharem pelo YouTube e tal. Lula falando da reforma agrária sob controle dos trabalhadores, né? Da estatização dos meios de comunicação. O programa falava de estatização do sistema financeiro, não pagamento da dívida externa, né? Isso ficou muito claro naquele problema. Pois bem, esse processo, veja, é ascenso do movimento de luta, é um ascenso que é continental, né? Não é um ascenso apenas no Brasil. Os países do nosso continente todos estão vivendo de forma diferenciada uma situação de ascenso da capacidade de luta de massas. Porém, em 1990, tudo isso se altera, né? O elemento que sabemos que altera tudo isso é a imensa mudança na correlação de forças mundial resultante da restauração capitalista, do fim das experiências de transição socialista da União Soviética e do leste, das outras experiências do leste europeu. Não vou entrar no mérito, né, da natureza e dos erros e o que causou isso, e se aquilo era socialismo ou ia avançar para o socialismo. Estou fugindo propositalmente desse debate, que não temos tempo, mas estou lhes dizendo que, por mais limites que possamos atribuir, elas funcionavam como uma retaguarda estratégica dessas transformações. Além dos elementos ideológicos, evidentemente. Quem vivenciou esses anos 90 sabe que se abriu uma profunda crise ideológica pela derrota ideológica, uma derrota cuja onda que varre o mundo é proporcional ao que foi a vitória 100 anos atrás, agora 100 anos atrás, em 1917. Mas isso tem impactos econômicos, impactos militares. Veja, logo mal acaba a União Soviética, os Estados Unidos estão logo em seguida ocupando o Panamá para, né, já que o canal do Panamá, o contrato ia vencer, e eles vão lá e ocupam o Panamá, né? Já tinha feito o processo lá de Granada, a invasão de Granada. No futuro invadirão o Afeganistão. Veja, o Afeganistão fazia fronteira com a União Soviética. O Afeganistão havia sido invadido pela União Soviética e os Estados Unidos haviam, inclusive, treinado, né, uma organização e alimentado e formado uma organização, os talibãs, né, que para combater a União Soviética. Quem tem dúvida e acha que eu estou exagerando, bote no YouTube, Rambo e os talibãs. Né? Vocês vão ver Rambo ao lado dos talibãs, né, lutando contra os soviéticos e tal. Pois bem,
isso tudo era inconcebível, né? Invadir a União Soviética, como invadiram depois, seria uma guerra mundial, né? Ou seja, muda-se a correlação de forças no plano militar, econômico, político e ideológico. E esta mudança, né, ela abre as condições para que o capitalismo inicie uma grande ofensiva. Essa ofensiva, hoje, os historiadores a chamam de uma ofensiva neoliberal, né? Essa ofensiva, ela terá impactos profundos e possibilitará a eleição de um conjunto de presidentes que aplicarão as mesmas políticas estruturais, né, dessa lógica neoliberal. Júlio Sanguinetti no Uruguai, Carlos Menem na Argentina, Fernando Henrique Cardoso no Brasil, Abdallah Bucaram no Equador, Goni, que era um empresário de uma transnacional que nem sabia falar direito espanhol, na Bolívia, né? Falava Pueblo de Bolívia, né? O cara formado nos Estados Unidos, Salinas de Gortari no México, bom, me ajuda aí, Goulart, a lembrar todos os nomes aí. Carlos Lago no Chile, né? É uma leva de presidentes neoliberais que basicamente aplicam os mesmos programas. Bom, o que isso significa para nós, né? Desculpem se estou repetindo muito a fala de 2 anos atrás, mas me parece que isso para nós é importante para precisar isso aí. No período histórico que vai de 1930 a 1980, esses 50 anos aqui, o PIB brasileiro cresceu a uma média histórica de 7% ao ano. Significa que neste período histórico, vejam que compreende uma boa parte da ditadura, neste período histórico, o Brasil cresceu, foi a China do seu tempo, né? Talvez num período histórico anterior, esse processo foi da União Soviética, mas nesse período histórico o Brasil ocupou esse papel da China. E o Celso Furtado nos ajuda a compreender que é melhor escrever aqui, porque aqui no meio eu acho que a câmera atrapalha vocês, né? Dá para enxergar? Vou escrever mais para cá, porque eu acho que mais gente enxerga. O Celso Furtado aponta que são 3 grandes indutores da nossa economia, que são os carros-chefes que alimentam esse processo. O que possibilitou crescer a um ritmo tão grande? Veja, o Brasil crescia 7% ao ano na economia e a população brasileira, então, crescia 2% ao ano. Nós não estávamos numa fase de declínio demográfico como agora, né? O Celso Furtado aponta 3 grandes indutores, que ele fala 3 grandes locomotivas. A primeira delas são as estatais, né? Ou seja, para você fazer um processo de uma alavancada de crescimento, você necessita uma infraestrutura, você precisa de minérios, né? E para isso se cria Vale do Rio Doce, esses minérios têm que ser processados. O Getúlio Vargas, muito habilmente, vai obter a construção da usina siderúrgica nacional, dos Altos Fornos, né? Até num mecanismo de negociação para a entrada do Brasil na guerra. A Petrobras, né? A Eletrobras, você tem toda a navegação, todos os portos, né? Todo o sistema de comunicações, de fiação na época, tudo isso são investimentos, estradas de rodagem, são investimentos pesados que são feitos pelo Estado através de empresas estatais. Veja, as estatais poderosas, elas têm um seguinte significado. O presidente da República, além dos seus poderes constitucionais, que uma caneta presidencial atribui, assinar decretos, sancionar leis, né? Nomear ministros, definir regras normativas, portarias. Além de tudo isso, ele era simultaneamente o maior empresário do país, né? Ou seja, ele controlava as empresas decisivas do país. Nós temos um episódio muito emblemático disso. Quando o Tancredo morre e assume o Sarney, o ministro da Fazenda era o Francisco Dornelles. E nesse momento há uma disparada inflacionária pela crise política e o Dornelles dá uma canetada para baixar as tarifas e baixa o preço da gasolina, do transporte público, do transporte ferroviário, baixa uma série de produtos e a inflação cai. Então você tinha como poder regulador da economia, para além dos poderes constitucionais, o papel das estatais. O segundo elemento, a segunda
a segunda locomotiva, né, são as multinacionais que vêm para cá já meados dos anos 50, fundamentalmente os anos 60. Né? Lhes recomendo um belíssimo filme, São Paulo S.A., do Persson, né? Um filme maravilhoso que mostra essa chegada das multinacionais em São Paulo, para quem gosta do cinema. E as multinacionais, elas estão condicionadas a 3 fatores. Primeiro, elas têm uma lei de remessa de lucros, ou seja, né, ela veio aqui instalar a Volkswagen, mas ela não pode, vai chamar Volkswagen do Brasil, mas ela não pode mandar todos os seus lucros para fora. Somente um percentual de lucros podem ser mandados. Lembrem que na base do golpe do João Goulart está que ele queria alterar a lei de remessa de lucros. Segundo, uso de componentes nacionais, né? Ou seja, a Volkswagen vai montar o quê? O Fusca, né? Esse Fusca vai ter peças fabricadas no Brasil. Então terá amortecedores COFAP, freios Varga, baterias Eliar, volantes, cabeçotes, motores, né? Todas as peças, poltronas, o que vai gerar toda uma indústria em torno, preferencialmente no nosso ABC paulista, né? Que são basicamente de componentes nacionais, e essas indústrias não são multinacionais. Terceiro, né? Taxas de exportação, ou seja, você não pode vir para cá apenas para se valer do nosso mercado externo. Você é obrigado a cumprir, a exportar uma parte. Veja que isso tudo, né, assegura dólares para o país, né, porque você tem, com essas multinacionais, você gera divisas, gera recursos e tal. E a terceira locomotiva, muito vinculada a essa, é o chamado capital privado nacional. Esse capital privado nacional, ele controla algumas áreas, quase que exclusivamente, né? Alimentação, chocolates Garoto, própria Que Bom, né? Várias fábricas de chocolate, fábricas de macarrão, de alimentos, e também tecelagem, roupas, sapatos, né? Basicamente, nesse período, elas são do capital privado nacional. Pois bem, deixa essa ideia aí. O que acontece nos anos de ofensiva neoliberal? Esses anos que esses presidentes neoliberais ganham simultaneamente as eleições, eles terão a capacidade, em primeiro lugar, de aprisionar as nossas economias dentro de algumas regras definidoras. Veja, em cada lugar isso levou um nome. No Brasil levou o nome de Plano Real. Se vocês pegarem a legislação do Plano Real, vocês vão perceber que ela cristaliza esses elementos. Mas, simultaneamente, isso é feito na Argentina, no Uruguai, no Peru, na Bolívia, na Colômbia, na Venezuela. E essa... Dá a volta aqui. E essas regras estão cristalizadas fundamentalmente naquele tripé que vocês conhecem, que a televisão fala quase que cotidianamente. Metas de inflação, ou seja, você é obrigado a anunciar quanto terá de inflação, né? Superávit primário, que vocês também conhecem, né? Você é obrigado a deixar esclarecido tua capacidade de pagamento do setor financeiro, e câmbio flutuante, ou seja, o câmbio da moeda é determinado agora, não mais, né, pela tua soberania, mas pelo mercado. A essa situação, a essas regras, também são feitas, instalada uma outra regra que está ligada a essas, que é a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Vejam que o nome é bem simbólico. Quem vai ser contra uma lei de responsabilidade fiscal? Só um irresponsável. Então, uma lei de responsabilidade fiscal, mas que, em última essência, essa lei vai determinar que qualquer gestor público ele terá que garantir, em primeiro lugar, o pagamento dos credores financeiros. Assim como mudaram a lei de falência em todos os países, e antes eram os trabalhadores que recebiam primeiro em caso de falência, os trabalhadores seguem recebendo de forma privilegiada, e o fisco também, mas desde que se reserve para o capital financeiro internacional. Ou seja, é nítido que esse período é um período de hegemonia que aprisiona nossas economias nessa situação. Torna nossas economias vulneráveis a um capital de curto prazo, investimentos de curto prazo, que dependem da avaliação de agências
que dão notas a cada respectivo país. Essas notas, vocês sabem que são completamente ideológicas, né? Vocês viram agora, Dilma nomeia Lula, pretende nomear Lula como ministro. A nota do Brasil ameaça despencar, né? Ou despenca. Juiz da vara tal concede liminar que impede Lula de ser ministro. A nota do Brasil sobe, assim como o dólar desce e sobe, né? Quer dizer, qualquer decisão governamental está sujeita a essa chantagem. Veja, os Estados Unidos viveu a sua profunda crise financeira e imobiliária em 2007, 2008. Brancos como Morgan quebraram, né? E a nota dos Estados Unidos permaneceu inalterada, né? Porque a regra é que os Estados Unidos são a base do capitalismo e essas notas avaliam apenas, né, os demais países. Pois bem, o que aconteceu durante esse período neoliberal aqui, né? Durante esse período neoliberal, as estatais foram privatizadas, né? Veja, aqui se comete o crime gigantesco da Vale do Rio Doce, né? Não temos nem tempo para explicar em detalhes, mas eu arriscaria dizer, né, que é o maior roubo histórico que nós tivemos ao longo da nossa história foi a venda da Vale do Rio Doce. A cada ano, tecnologicamente, as jazidas conseguem ser mensuradas. As jazidas hoje, que já se sabe, são 32 vezes maiores do que eram à época, a 1997, quando a Vale foi vendida. A Vale, que é dona do maior patrimônio de linha férrea, ela tem mais linhas ferroviárias que o próprio Brasil. Isso foi vendido, praticamente doado, porque foi financiado pelo BNDES. E até hoje se briga na justiça para saber quem foram os compradores da Vale, uma vez que só se sabe quem foi o testa de ferro, que foi o Banco Bradesco, né? Mas não foi só a Vale, quer dizer, foi a Vale, o sistema elétrico, parte do sistema elétrico. O Goulart está aqui, que é um eletricitário, veio comigo, conhece muito essa situação do sistema elétrico, né? Empresas de água, né? Todo o nosso sistema de telecomunicações, a telefonia, né? Quer dizer, toda essa infraestrutura. Qual é a consequência disso? Veja, a consequência é claro, né? Primeiro, perda de poder político da presidência da República, né? É nítido isso. Veja, o presidente agora ele tem que ler nos jornais para saber se as tarifas aumentaram, se o gás aumentou ou não. Ele não tem mais controle sobre isso. Segundo, é que antes eu pagava a minha conta de luz, né, em moeda brasileira, né, digamos, em real, e isso permanecia em real. Hoje eu pago minha conta de luz para a Eletropaulo, AES Eletropaulo, isso será convertido, né, em dólar e mandado para sua matriz. As multinacionais já não contam mais com uma lei de remessa de lucros, ou seja, elas podem mandar todo o seu lucro declarado, né? É evidente que elas mantêm mecanismos de caixa 2, como tinham antes, além do que muitas delas usam mecanismos de comprar suas próprias tecnologias ultrapassadas, pagando mais do que elas devem, né? Então isso é uma forma também de remeter lucros para o exterior. As multinacionais não são mais obrigadas a usar componentes nacionais, né? Se vocês comprarem da indústria automobilística, que a gente citou o exemplo, acho que a última grande que se instalou no Brasil foi a Renault, lá no Paraná, né? E vocês pegarem um Sandero, Clio, esses carros da Renault, desmontarem, não vão encontrar componentes, basicamente, né? É irrisório o que encontrarão de componentes nacionais dentro dela. E não são obrigadas a cumprir taxa de exportação. Elas podem vir aqui apenas para se valer do nosso mercado interno. Bom, este capital privado nacional, que era alavancado pelas essas duas coisas, perde espaço, mas também enfrenta a concorrência chinesa, né, nos vestuários, nos calçados, e é essencialmente absorvido na área de alimentação, né? Chocolates Garoto, Que Bom, tudo isso vai ser hoje, né, grande parte disso dos nossos alimentos industrializados estão na empresa Lever, né, e outra parte também são outras transnacionais menores. Pois bem, aqui nós temos um impacto também, porque a partir de 89, essa linha começa a cair do número de greves. Em 1995 tem a histórica greve dos petroleiros, que é uma greve onde os petroleiros recordem-se, foram derrotados militarmente.
militarmente. O governo Fernando Henrique manda buscar os funcionários nas casas, com tropas do exército, com fuzis para voltarem a trabalhar. E após essa derrota, nunca mais nenhuma categoria, que eu saiba, conseguiu enfrentar o TST após o TST decretar a abusividade de uma greve. E aqui isso começa a despencar. Isso aqui vai despencar até 2002. Bom, esse contexto que eu lhes dei é para mostrar o contexto de 2002. Veja, as eleições de 2002 ocorrem neste cenário. As eleições de 2002 estão associadas a uma conjuntura muito similar em todo o nosso continente. Veja, isto aqui, eu estou falando do Brasil, mas guardadas as proporções, muitos desses elementos vocês vão vislumbrar nos demais países do nosso continente. E esta destruição gera impactos sociais profundos, desemprego, piora nas condições de vida, situação, embora não de impacto inflacionário, mas um custo de vida altíssimo. Esses impactos sociais geram um descontentamento já no final dos anos 90. A primeira grande surpresa, vamos dizer, ocorre com a eleição do Chávez na Venezuela. Chávez havia liderado um processo logo após o chamado Caracazo, que foi quase que um levante popular de muita insatisfação na Venezuela, em Caracas. Ele havia feito um levante militar. Esse levante militar não produz a mobilização popular que ele esperava, ele é preso, mas ao usar 2 minutos de televisão para explicar por que ele havia feito o levante, ele se diferencia para a população e quando ele concorre finalmente às eleições, é uma surpresa eleitoral, num país que tinha um certo bipartidarismo, e Chávez vence. Esse processo começa a se abrir em quase todo o nosso continente. Na Bolívia você tem lutas profundas contra as tentativas de privatização de minérios, da água, são quase que verdadeiros levantes populares, levantes onde a população não tem força para tomar o poder, mas o poder constituinte não tem força para reprimir definitivamente. Esse impasse também se resolve nas eleições com a vitória do Evo Morales. O mesmo ocorre no Equador. No Equador, no governo Abdala Bucaram, chegou a ter uma tomada de poder popular durante algumas horas do governo, no Palácio Presidencial, mas nas eleições futuras isso canalizará para a eleição do Rafael Correa. Na Argentina, nós temos aquelas 4 derrubadas simultâneas de presidentes, quase simultâneas, sucessivas de presidentes, um verdadeiro levante popular em Buenos Aires, que culminará com uma recomposição do peronismo, mas o peronista que volta não é um peronismo neoliberal, é um peronismo anti-neoliberal dos Kirchner. No Uruguai, finalmente, a Frente Ampla ganha as eleições, depois de muitas tentativas. E no Brasil, o PT é o caudatário desta vitória eleitoral em 2002 com Lula. Veja, o PT que se elege em 2002 já não é mais o PT de 89. Aliás, nenhuma organização é igual às de 89. Aqueles anos de refluxo ideológico. Veja, quando isso ocorre, quando isso aqui ocorre, quando o plano real ocorre, há um profundo debate aqui entre os intelectuais do PT sobre o plano real. E uma parte de intelectuais do PT apoia isso. Inclusive, um ex-presidente, que era o presidente da Propuc quando eu era presidente do DCE aqui, que é o Aloysio Mercadante, solta artigos defendendo o plano real, solta artigos defendendo a lei de responsabilidade fiscal. Veja, já é um PT distinto, já tinham prefeitos petistas como o Palocci, em Ribeirão Preto, que tinha feito privatizações também nesses moldes em Ribeirão Preto, o prefeito de Londrina, que tinha feito privatizações em Londrina, de serviços públicos municipais. Veja, já é um PT distinto que se elege em 2002, programaticamente já é outro PT que se elege em 2002, e o PT que se elege em 2002 se elege nesse contexto aqui. Mas veja, a insatisfação social que também alavanca o PT, a vitória em 2002, só tornou possível a vitória do PT porque houve uma aliança do ponto de vista de classes sociais. Ou seja,
considerando que o PT era o detentor dos votos da maior parte da classe trabalhadora e setores populares, do campesinato organizado, isso também dá para aferir pelo mapa eleitoral, né, pelos bairros e mapa eleitoral do país. Se partimos desse pressuposto, em 2002 ele estabelece uma aliança com setores da burguesia. Que setores da burguesia? Né? Essa é a primeira coisa para a gente entender. Os setores da burguesia que não ganharam no período neoliberal, nos anos da ofensiva neoliberal. Né? São setores da burguesia em geral, né, que se valem mais do crescimento do mercado interno, que ganham mais com o crescimento do mercado interno. Muito embora há exceções e características. Por exemplo, para entender bem claro isso, durante os 8 anos de governo FHC, não se comprou um único navio de estaleiro brasileiro. Durante todos os quase 14 anos de governo petista, todos os navios foram comprados de estaleiros navais brasileiros. Evidente que os donos de estaleiros navais, que em geral estão associados com as empresas de construção civil, né, são ardorosos defensores e usarão suas estrelinhas, né, se necessário, porque foram extremamente beneficiados como setor econômico. Né? Assim como parte do comércio, né, a construção civil diretamente, que se vê beneficiada por esse processo, donos de faculdades privadas e aí uma série de outros setores da burguesia. Esta aliança, veja, como é que ela é feita? Houve países, eu falei para vocês da Espanha e do Pacto de Moncloa. Né? O Pacto de Moncloa foi um pacto de classes mesmo. Ou seja, sentaram-se no Palácio de Moncloa, né, os representantes da ditadura franquista, as forças de esquerda, inclusive o antigo Partido Comunista, e firmaram um pacto que está assinado lá, Pacto de Moncloa, né, que era um pacto, ó, vocês não farão greves, né, em compensação haverá uma abertura democrática e tal. No Brasil não há um pacto dessa aliança. Né? Alguns falam que a Carta aos Brasileiros seria essa sinalização desse pacto. Não, a Carta aos Brasileiros me parece que é muito mais um esforço de acalmar o mercado financeiro internacional e falar, olha, eu não vou mexer nisso aqui. Né? Confie, não alterarei isso. Né? Não mexerei nisso. Eu acho que ele é um pacto que se estabelece muito mais objetivamente, na prática, com a escolha do José Alencar, da Coteminas, né? Dono dessa fábrica de muitos vestidos que vocês estão usando aí, o tecido, né? É feito na Coteminas, ou camisetas, tal, é feito na Coteminas. Ele é um típico, veja, quem compra camiseta, né? Quem compra esse tipo de roupa são basicamente o povo brasileiro. Né? Então é fundamentalmente essa característica desse setor. Veja, a burguesia, alianças com a burguesia, isso é talvez um elemento muito importante, né? Eu agora vou entrar em questões bastante polêmicas com vocês e estou aberto para o debate e tal. Eu não acho que o erro foi ter aliados com esses setores da burguesia, né? Até porque não se aliar com esses setores da burguesia implicava em não ganhar talvez as eleições de 2002 e as sequências, né? E não ganhar as eleições, veja, eu acho que nós temos um parâmetro razoável para saber o que aconteceria no Brasil se os tucanos tivessem ganhado. É comparar com o México. Veja, o México não teve essa situação. Lá é como se, entre aspas, os tucanos viessem ganhando desde os Salinas de Gortari. Né? Enquanto nesses últimos 14 anos a nossa margem de pobreza ela diminuiu, né? No México ela aumentou, né, para 49%. Enquanto a nossa participação dos salários na renda cresceu, né, no México ela diminuiu. Portanto, eu não acho que o problema seria não ganhar as eleições. Foi correto ganhar. Não acho que foi errado fazer essa aliança e não é nisso que eu reputaria um erro político desse momento. Né? Eu acho que a aliança ela foi necessária. Veja, mas essa aliança ela é demarcadora desse processo. Por que ela é necessária? Ela é necessária também porque, vejam, as pessoas votaram em Lula em 2002, a grande maioria não votou necessariamente por um projeto de transformações profundas. Né? A grande maioria votou porque queria respostas imediatas no âmbito do emprego e das suas condições de vida. Isso implicava em retomar a economia que estava bastante abalada. Retomar a economia já não era mais possível com isso aqui. Veja, esses anos aqui são chamados de anos do desenvolvimentismo.
Né? Veja, já não era mais possível retomar o desenvolvimentismo. Por que não era possível? Porque essas locomotivas haviam sido rebentadas, na sua essência, abaladas. Já não havia como colocá-las para gerir esse processo indutor. Né? Era necessário, mais ainda, aliança com esses setores dessa chamada, dessa parcela burguesa. Vou dar um nome para essa parcela burguesa, para entendê-las. E a chamarei de burguesia interna. Por que não a chamo de burguesia nacional? Primeiro, porque essa palavra tem um significado traumático para a esquerda brasileira, pela lógica, pelo erro estratégico cometido pelo PCB, né, quando reputava que a burguesia nacional tinha um papel revolucionário na transformação e na luta anti-imperialista. Né? E segundo, porque é o mais importante, é uma burguesia que não tem projeto nacional. Né? O dono das faculdades Anhembi, Morumbi, quando recebeu uma boa proposta, vendeu e comprou um mega apartamento em Miami. Né? Ele não tem nenhum interesse pelo Brasil, não tem nenhum projeto de Brasil. É uma burguesia, né, tão de rapina como qualquer outra parcela burguesa, partes dela, inclusive, associadas com setores, né, internacionais. Ela não tem projeto nacional. Mas, obviamente, ela ganha com isso. E é evidente que a burguesia só se move por lucro. O que move qualquer fração da burguesia é sempre o lucro. Pois bem, isso aqui já não era possível, né? Portanto, se justificava e era necessário essa aliança. Só que esta aliança, evidentemente, ela vai determinar esses 14 anos de governo. Em que sentido ela determina? Veja, este governo, ele só pode fazer aquilo onde ele conserve a sua base sem romper a aliança. Então, por exemplo, se ele recebe o MST e o MST fala, nós queremos, né, maior avanços da reforma agrária e desapropriação de terras e latifúndios improdutivos. Esta pauta entra em conflito com outro aliado, que é o agronegócio. Né? A CNA, a Cátia Abreu, né? A Confederação Nacional de Agricultura, que são detentores da exploração de latifúndios, inclusive improdutivos. Né? Então, o governo ele tem que atuar dentro desse limite. Veja, digamos que esse governo fará tudo o que ele pode fazer sem romper esse limite. Né? Tudo aquilo que não rompe o limite, tudo aquilo que não incomoda o limite, tudo aquilo que é cabível dentro do limite. Né? Minha Casa Minha Vida, construção de casas populares. Isso alimenta essa parcela das empresas de construção civil. Né? E isso interessa para as parcelas populares. Né? Mais médico, veja, a burguesia não se preocupa. Alguns setores corporativos, né, ficaram chocados, alguns setores conservadores. Imagina, médico negro, médica mulher negra, né? Mas não é uma questão que toca do ponto de vista de classe. Né? Então, tudo aquilo que ela pode fazer, que ela não rompe, ela faz. Né? Qualquer coisa, como reforma agrária, por exemplo, romperá. Mas política agrícola, tiveram muitos avanços na política agrícola, porque a política agrícola beneficia o pequeno, evidentemente que beneficia mais o grande. Né? Veja, o governo faz tudo isso alicerçado em um período econômico, esses últimos 14 anos, que em boa parte foram benéficos do ponto de vista econômico, ainda que com uma crise mundial. Veja, a crise mundial, muito embora muitos analistas, quando ela começa a se colocar de mais intensidade em 2007, 2008, 2009, previam que ela nos abalaria profundamente, ela não nos abalou por dois mecanismos fundamentais. O primeiro deles foi que os Estados Unidos e os países europeus baixaram suas taxas de juros. Né? E isso tornou bastante interessante e conveniente. Veja, em vez de eu ganhar menos 1% ou 0%, eu prefiro ganhar 14%, 15% em países como o Brasil ou outros países do nosso continente. Isso possibilitou uma massa de dinheiro e recursos de curto prazo que entrou. Além disso, tem um outro fator, que é o fator China. Né? Quer dizer, a China, ao longo desses anos, teve um altíssimo crescimento e isso implicou em compra de commodities que são valiosas para nós, como a soja, né, o minério de ferro e vários outros produtos brasileiros, né, principalmente produtos primários, que alavancavam a nossa economia e a economia do continente. Né? Além disso, o petróleo também, né? O petróleo em alta também nos ajudará ao longo desse período.
Veja, esse período, que é um período benéfico do ponto de vista econômico, deu margens para manter essa aliança com uma relativa facilidade. Ou seja, o governo pode contentar os seus aliados da burguesia interna e contentar seus aliados da classe trabalhadora. Evidente que contentou muito mais os aliados da burguesia interna do que os da classe trabalhadora, né? Até porque a correlação de forças no Congresso Nacional privilegiava os setores da burguesia interna. Eu diria que um historiador no futuro, se for estudar do ponto de vista de classes, esses 14 anos, quase 14 anos de governo petista, dirá que a classe, a fração de classe social que dirigiu esse processo político não foi a classe trabalhadora, e sim essa burguesia interna. Acho que a burguesia interna teve esse papel dirigente do ponto de vista de classe, ainda que o governo fosse do PT, ainda que muitos ministros fossem do PT e outros partidos de esquerda estavam lá. Mas esse também é um tema objeto de bastante polêmica. O que eu quero lhes dizer é que, na essência, esse processo possibilitará, por exemplo, que já em 2004 começa a subir, né? E esse número de greves vai chegar em 2013 no patamar dos anos 80. Né? Isso significa capacidade maior de número de greves, redução do desemprego, a conquista de aumentos reais. Né? Isso significa, objetivamente, um relativo ascenso da capacidade de luta do movimento operário, né? E uma recomposição do movimento operário ao longo desses anos. Pois bem, este processo ele tem limites muito concretos. E talvez o principal limite seja aquele com o qual eu iniciei falando. Né? Veja, eu iniciei falando a vocês que a estratégia transformadora no nosso continente, alicerçada, alavancada pela experiência cubana em 1959, né, tinha muita clareza do ensinamento histórico de que, sem conquista da estrutura de Estado, não é possível avançar continuamente para a transformação profunda de um processo estrutural dos nossos países. Este processo está bastante comprometido, evidentemente, com o fim da União Soviética. Então, eu não acho que essa janela histórica que abriu-se para os governos de esquerda ou progressistas na América Latina possa ser entendida, senão como uma janela histórica. Não sei se vocês estão me compreendendo. Né? Eu acho que seria muito contraditório imaginar que esses governos progressistas se mantivessem no governo, mesmo quando as condições econômicas piorassem. Né? Eu acho que esse não é a medida desse processo. Eu acho que a medida me parece mais apropriada para saber, né, sobre a Venezuela, Uruguai, todos os países, é saber o seguinte: na medida em que em algum momento se fechar essa janela histórica, o que se acumulou? Quanto que se avançou no nível de consciência dessas massas e dessa população? Quanto que se avançou no nível de organização dessas massas? E quanto que elas se apropriaram e se aproximaram dos seus interesses estratégicos de transformação? Esses, para mim, são os 3 critérios principais para medir. Porque achar que esses governos ganhariam indefinidamente, eu acho que é uma análise que foge um pouco, né, da realidade histórica. Pois bem, enquanto a economia propiciou, tivemos essa aliança bem-sucedida. Ocorre que há profundas alterações econômicas que fazem com que a crise internacional comece a nos atingir. São várias, mas eu vou me centrar em 2. A primeira é uma relativa recuperação financeira dos Estados Unidos. Então, essa massa de capitais, né, prefere ganhar muito menos com juros pequenos nos Estados Unidos que com juros grandes arriscados em países como o nosso. E o segundo, que é um tema que merece muito estudo e aprofundamento, é que a China optou em crescer menos. Né? Muito embora diga, a China, o Congresso do Partido Comunista Chinês aprova aí agora um novo plano quinquenal, e aprova esse plano quinquenal está dentro de uma estratégia de 20, 30 anos, com transformações profundas e estruturais na China, gigantescas, cidades novas, reorganização demográfica do país, novos corredores estratégicos, é uma coisa gigante, de porte chinês, né? Grande como a China. E nesse processo eles resolveram desacelerar o seu crescimento econômico por uma opção. Então isso significa comprar menos commodities.
Isso significa um impacto econômico muito grande. Veja, na medida que o impacto ocorre, na medida que o preço do petróleo despenca, né, do que chegou... Quando chegou, Goulart, o preço do petróleo estava qual foi o máximo que chegou nesses anos? Oi? $180 o barril, caiu para... Chegou, no pior, chegou a 30? A $28 o barril. Imagina isso, né? Esse despencar. Veja aí. Mas isso vai abalar a soja, vai abalar o aço, vai abalar as grandes commodities brasileiras. Veja, essa crise é objetiva. Quando falta o dinheiro, né, a aliança enfrenta um problema gravíssimo, porque a aliança vai ter que fazer opções. Né? Essa aliança vai ter que contentar setores e outros setores não. Né? Bom, há vários elementos para serem analisados. Em 2012, o governo Dilma inicia uma série de mudanças econômicas e tentativas de mudanças econômicas. Eu lhes recomendo ler um artigo, eu nem concordo com as conclusões desse artigo, mas eu acho ele bastante didático, do André Singer, chamado Cutucando a Onça com Vara Curta, né? Onde ele é interessante, porque ele faz um elenco de tudo que a Dilma fez em 2012 simultaneamente. Baixar os juros, desonerações tributárias para setores específicos, políticas de investimento no BNDES e tal. Eu me considero um cara relativamente bem informado e só me dei conta de que ela tinha feito tudo aquilo ao mesmo tempo, lendo o artigo dele. Né? Então eu falo assim, é uma questão de como é que ela faz isso sem combinar com a gente, né? Com a gente que eu digo, com o povo, né? Com as forças organizadas, com as parcelas progressistas, com o campo democrático, com os movimentos sociais, com as centrais sindicais, com os movimentos sociais. Ninguém sabia daquilo, né? Era como se a caneta tivesse poderes que não naquele momento não fosse fundamental buscar um apoio social. E o nome do artigo é feliz porque cutuca a onça com a vara curta, né? Ou seja, você mexe em setores, no interesse de setores, né? Naquele momento, nas exonerações fiscais, já é interessante porque se achava que, ao fazer desonerações fiscais, essa parcela de desoneração fiscal, reduzir impostos desses setores burgueses, eles aplicariam na produção, né? Mas não, eles ficam descontentes com a taxa de juros. Veja, né? Baixou os juros e baixou o imposto para eles. Né? Eles ficaram mais tristes com a baixa de juros, né? do que com a parcela que ganharam. Né? Mas este período já implica em fazer opções e a situação econômica começa a se fechar. Pois bem, este quadro possibilitará uma nova ofensiva e talvez sobre isso eu tenha falado com vocês há 2 anos, eles falaram, nossa, tudo que você falou aconteceu, mas aconteceu algo que mais ou menos se esperava, né? Ou seja, começa a se conformar um cerco, né? Um cerco político. Quem começa a conformar o cerco? Veja, quem são as forças que patrocinarão esse golpe? Quem são as forças que querem retomar? Essencialmente, as forças que se beneficiaram da ofensiva neoliberal na década de 90. Né? Claro que há múltiplos interesses nisso. Por exemplo, a política de Estado dos Estados Unidos. Reparem, não estou falando governo estadunidense. A política de Estado significa que ela se mantém relativamente inalterada, seja Trump, seja Hillary, né? Seja Obama, seja republicano, seja democrata. Né? Ela tem uma coerência como defesa estratégica de Estado estadunidense. Por que ela se incomoda com isso? Veja, primeiro, né, o papel dos BRICS. O Brasil, na sua história, nunca havia se envolvido numa articulação internacional de tamanha envergadura como os BRICS. Os BRICS seriam aquilo que a gente chamaria de uma briga de cachorro grande, né? Porque os BRICS são países com grande capacidade econômica, do ponto de vista do seu PIB, com arsenal nuclear, no caso da Rússia, da China e da Índia, né? E que têm um plano de ação profundamente incômodo para a hegemonia estadunidense de manutenção do dólar, que é, para começar, o Banco dos BRICS. Muito mais pelo que ele pode vir a ser do que pelo que ele é. Vocês acompanharam o caso da Grécia. Né? Vocês viram a Grécia sufocada pela chamada Troika, que exigia que ela cortasse a previdência, que exigia que ela reduzisse os salários, né? E o povo não aceitando, destitui o governo. Né? Aí o Syriza se elege falando, não farei nada disso.
né? E aí o Syriza faz um plebiscito, né, para o povo, aí mostra para a Troika, olha o meu plebiscito. E a Troika fala, dane-se, né? Por mim, faz o que você quiser. Não vai ter dinheiro para pagar o mês que vem. Você está completamente chantageado, né? Você não tem dinheiro para assegurar sua saúde, seus salários, nada. O país vai à falência. O Syriza tem que recuar. Imagine se o Banco dos BRICS aparece nessa hora, né? E oferece uma alternativa distinta do Banco Mundial e do FMI, né? Veja, potencialmente isso é desestruturador, né? E mais desestruturador ainda é que no plano dos BRICS, se vocês lerem a documentação dos BRICS, existe lá o plano de fazer uma moeda dos BRICS. E uma moeda dos BRICS, digamos, ela é profundamente ameaçadora à hegemonia do dólar. Se tivéssemos tempo, eu explicaria por quê, né? Portanto, os BRICS são, né, algo de muito perigoso e o Brasil envolveu-se nisso. Mas envolveu-se também no CELAC, envolveu-se também na Unasul, que são articulações em que estão todos os países do continente, menos os Estados Unidos, né? Menos os Estados Unidos. Então, veja, há insatisfações geopolíticas profundas com o papel que o Brasil ocupou em relação a esse período. E, evidentemente, que há também, né, relações muito totais, completas, profundas, entre a política de Estado dos Estados Unidos e as grandes corporações transnacionais, especialmente as do petróleo. A única mudança desses 14 anos que tocou a questão da propriedade feita pelos governos petistas foi a mudança do marco regulatório do petróleo, né? O Brasil encontrou, né, as imensas jazidas do pré-sal. O pré-sal é um petróleo de qualidade, né? É um pré-sal, ele é identificável, ou seja, você não tem o risco de saber que se a perfuração vai ou não se deparar com o petróleo, porque ele está identificado que ali você tem uma jazida, você pode ter controvérsia sobre a dimensão da jazida, né? Então você não tem o risco da exploração, é um petróleo certo praticamente, com jazidas em geral grandes, e o Brasil mudou. Antes você tinha contratos de concessão. Concessão assim, você ganha, né, o petróleo é seu, porque você vai correr o risco de furar e saber se vai ter petróleo ou não vai ter petróleo, né? O Brasil troca isso pela partilha, né, onde você cria um fundo soberano, em tese para ajudar na educação e na saúde, e no contrato de partilha você terá que pagar royalties e usar como operadora a Petrobras. Isso é profundamente incômodo, né? Isso é profundamente incômodo, até porque o primeiro leilão no pré-sal, quem ganha são empresas chinesas, fundamentalmente, né? Isso gera profundos problemas, né? E isso está no cerne dessa ofensiva golpista que nós enfrentamos. Além disso, nós ainda temos muita coisa a ser privatizada, né? O Goulart pode explicar melhor do que eu, mas temos 46% do setor elétrico ainda a ser privatizado. Desse setor elétrico, que inclui coisas como Tucuruí, nos próximos de 2 a 3 anos, eu não sei bem, Goulart, o pessoal falou, Itaipu poderá ser privatizada, né? 2023, Itaipu poderá ser privatizado. Itaipu é quase, né, uma nova Vale do Rio Doce. Imagina qual é o custo de manutenção de Itaipu, né? O que ela gera de lucros. Então, e temos outros setores menores a serem privatizados ainda. Correios, Caixa Econômica Federal, né? Ainda há uma gordura que não foi completada desse processo privatizador, que é muito valiosa. Veja, nada no mundo, o mundo está atravessando uma crise capitalista. Isso é um consenso que vários analistas lhes dirão, inclusive analistas burgueses. As crises capitalistas, historicamente, foram resolvidas por guerras ou por grandes apropriações de riquezas naturais. Nada no mundo oferece à crise capitalista internacional uma margem de lucro tão grande como esta que está sendo oferecida pelo golpe do Brasil. Então, o golpe do Brasil realmente não seriam alguns poucos senadores que seriam capazes de deter esse grande interesse econômico da burguesia financeira internacional. E, é claro, a burguesia financeira internacional que tem interesse, ramificações, né? Mas esses setores todos, veja, interesse estratégico dos Estados Unidos, grande burguesia financeira internacional, grandes corporações, esses setores não têm ação social, não têm presença social, né? E o elemento decisivo desse processo foram setores médios, aquilo que a gente poderia chamar, o nome às vezes é meio impreciso, mas a alta classe média. Veja, a alta classe média
ela tem um papel histórico em mobilizações conservadoras ao longo da história mundial. Em 1871, na Comuna de Paris, a pequena alta classe média lá esteve na linha de frente da Contra-Revolução. Ela está presente no nosso golpe de 64, na Marcha da Família e Propriedade, esteve presente no Chile, quer dizer, ela é o elemento não só presente, como o tema mobilizador dela, que foi usado em 1954, na tentativa de golpe de 54, na tentativa de golpe em 64, é sempre da corrupção. Né? É sempre da corrupção. E aí, o modelo para a realização deste golpe, né, ele vai desenvolvendo todo um cerco político que já era evidente ao longo de 2013. Né? Hoje eu acho interessante a gente olhar as manifestações de 2013 com o olhar de agora, né, e ver que nas ruas de 2013 estavam não só nós e a juventude que está agora lutando contra o golpe, mas parte da juventude que sairá às ruas em favor do golpe, ambos estavam dividindo o mesmo metro quadrado em 2013, né? Mas ali já estavam presentes esses elementos que vão eclodir mais fortemente na campanha de 2014. A campanha de 2014 é uma campanha muito polarizada, é uma campanha extremamente polarizada. Eu diria que a campanha de 2014, Dilma ganha por uma atitude da militância, que vai às ruas, que a defende, né? No momento já final, aquela diferença pequena é fundamental. E foi uma campanha mais politizada, onde Dilma acusava, né, o seu adversário, Aécio, de querer fazer um ajuste fiscal, né, e de querer fazer cortes. Me parece... Perdoe se alguém ficar incomodado com essa afirmação, mas estamos aqui para debater, que a opção de ter feito o ajuste fiscal em 2015 foi um erro irreversível. Né? Foi um erro irreversível. Eu acho que raciocinou-se como se estivéssemos em 2003, né? Porque quando Lula toma posse em 2003, ele procura contentar o capital financeiro internacional dentro de uma lógica até razoável e correta, de como ensinava Maquiavel, que não podemos afrontar todos os nossos inimigos ao mesmo tempo. Né? Aliás, lhes digo, não foi apenas Lula que fez isso. Chávez também fez isso. Né? Evo Morales também fez isso. Optaram por não comprar imediatamente brigas com o capital financeiro internacional. No entanto, acumularam e negociaram politicamente para conseguir fazer constituintes, né? Para conseguir mexer nos seus sistemas políticos, para obter outros elementos em razão disso. Eu acho que o erro profundo que vai ser popularizado como um estelionato eleitoral, né, pelo inimigo, vai ser chamado de estelionato eleitoral, é um erro que fará com que a classe trabalhadora não se sinta representada suficientemente por esse governo para sair às ruas em sua defesa. Né? E esse é o elemento muito determinante para que o cerco se feche em relação ao golpe. Eu quero ir finalmente aqui para vocês, que eu já falei muito, apontando aquilo que, a meu ver, consuma as 4 lacunas principais determinantes dessa derrota. Veja, eu parto do pressuposto de que nós vivemos uma profunda derrota política. Né? Esta derrota política não foi, felizmente, uma derrota moral. Ela foi construída para ser uma derrota política e derrota moral. Né? Algumas circunstâncias nos salvaram disso. Né? Eu acho que se esse impeachment demorasse um pouco mais, né? Se ele viesse 6 meses depois e fosse proposto pela OAB, né? Como queriam, não pela legislatura da OAB, mas 6 meses depois, com o governo brasileiro fazendo a reforma da Previdência, com o governo Dilma pressionado para fazer essas mudanças da DRU, né? Eu acho que seria muito difícil construir um campo democrático na defesa desse governo. Acho que mesmo nós que saímos às ruas, íamos ter dificuldade em defendê-lo, demorasse mais 6 meses nisso. Né? Realmente, se deixassem... E eu acho que se alguns tramaram isso, sempre... Né? Há elementos que podem ficar no terreno das coincidências ou não, né? Para saber se houve
se isso foi arquitetado, se essa trama foi urdida ou não, mas de qualquer forma ela previa talvez tempos mais largos. Eu acho que o que nos salvou, entre aspas, esse salvou, por favor, estão filmando aí, foi o Cunha, né? Para não falar que foi o Cunha, foi a atitude corajosa do presidente do PT, Rui Falcão, que não deixou os deputados petistas cederem à chantagem e votar a favor do Cunha. Porque o Cunha antecipa na sua chantagem, né? Antecipa o impeachment, e este impeachment, da forma que foi, permitiu ser desvendado como golpe. Este golpe foi construído para não ser desvendado. Perdoe-me, enganei-os, vou falar um pouquinho antes de falar das 4 questões, falar da natureza do golpe. Veja, já não é possível e factível um golpe militar. Um golpe militar, na atual correlação de forças mundial, causaria um profundo isolamento internacional. Um país integrante dos BRICS, né, poderia sofrer, por exemplo, retaliações se houvesse um golpe militar da própria China, da Rússia, que são compradores importantes, sofreria sanções da ONU, né, obrigaria os Estados Unidos a não assumirem publicamente. Isso sem falar da autoimagem dos Estados Unidos, que é um defensor da democracia. Então, os golpes militares, eles foram se aperfeiçoando naquilo que muitos autores já começam a chamar de golpes do século XXI. Né? Vejam, no nosso continente, esses golpes têm um percurso. A primeira experiência deles é em Honduras, né, com o presidente Zelaya. Vejam, o que é Honduras, né? O PIB de Honduras, sem nenhum demérito ao bravo povo hondurenho, falando do PIB de Honduras, para vocês terem uma ideia, ele é o equivalente ao PIB do bairro de Barão Geraldo, em Campinas, onde está a Unicamp. Para vocês terem uma dimensão de Honduras. Recentemente, num debate das primárias dos Estados Unidos, entre a candidata Hillary e o Bernie Sanders, vocês podem ver isso naquele site Democracy Now!, Hillary Clinton, reconhece publicamente o envolvimento dos Estados Unidos no golpe de Honduras. Pode ser que os Estados Unidos tenham apenas se envolvido lá, né? Mas os Estados Unidos envolveu-se num golpe num país cujo PIB é de um bairro, de uma cidade média do Brasil, né? Não é nem na maior cidade brasileira. Pois bem, como é que foi o golpe de Honduras? Um pelotão, é um golpe ainda híbrido, meio militar. Um pelotão militar sequestra o presidente Zelaya, né? Mas logo depois eles fazem todo um processo para constitucionalizar, para assegurar na Corte Constitucional. A embaixadora dos Estados Unidos, que estava lá na época, ela diz, para isso acontecer é fundamental ter boas relações com a Corte Suprema. É uma frase dela nos jornais. Né? O golpe, lembrem que o golpe, para onde vai o presidente Zelaya? Para a Embaixada do Brasil. Né? O golpe se consuma, mas ele tem uma aparência constitucional. O próximo golpe desse tipo é o golpe do Paraguai. Coincidentemente, a embaixadora dos Estados Unidos sai, a mesma embaixadora sai de Honduras e vai ser embaixadora no Paraguai. E no Paraguai, o golpe do Paraguai já é um golpe mais similar ao nosso, é um impeachment. Mas é um impeachment onde toda essa tramitação longa que a gente assistiu do impeachment brasileiro, defesa, oitiva, tal, se deu em 48 horas. Em 48 horas para impedir a mobilização popular. Mas ele é validado pela Corte Suprema, e ele é um golpe, vamos dizer, que segue o rito legal paraguaio. Diante disso, a embaixadora dos Estados Unidos é transferida para o Brasil, e acompanha agora. Agora ela saiu e foi para a Venezuela. Ela foi para a Venezuela agora. É a mesma embaixadora, isso podem confirmar aí pelas notícias do jornal, não estou inventando não. Pois bem, estes golpes se aperfeiçoaram, mas eu colocaria na lista ainda os ensinamentos da Ucrânia e da Geórgia. Inclusive o Assange, que vocês já ouviram falar do Assange, que está preso na embaixada equatoriana em Londres. O Assange, ele chama muita atenção sobre a Ucrânia, porque ele diz o seguinte: na Ucrânia, os Estados Unidos queriam derrubar o presidente ucraniano que era pró-russo. Como derrubaram? Vocês lembram do NSA, que é aquele que pega todas as nossas mensagens e tem capacidade de recolher aquela massa de informações? Então, o NSA fez o trabalho de rastrear como a corrupção chegaria até o presidente ou até seus auxiliares próximos. Então, eles alicerçam o seu golpe em membros da Polícia Federal,
que eles tinham relações, membros do que seria o Ministério Público ucraniano e alguns membros do Judiciário. Quem faz o papel do Estado não são as Forças Armadas, né? Aquilo que o Estado, que as Forças Armadas fizeram como papel de Estado em 64, passa a ser feito numa conjunção de Polícia Federal, Ministério Público e Justiça Federal, Justiça. Né? No caso ucraniano, no caso da Geórgia, parecido, e eu acho que esse é o mecanismo que utilizam no Brasil. Né? É esse golpe de novo tipo. Veja, um golpe para não ser desvendado. O que nos salvou desse golpe, diga. Não, eu acho que nas mãos limpas é um processo bem mais complexo, né? Quer dizer, embora o Sérgio Moro se diga que as mãos limpas é um paradigma dele e tal, é um processo... Não, é um processo bem distinto. Há, sim, um processo que abala muito o sistema político italiano, né? E ao destruir grande parte disso... Sim, acontece, atinge parcelas da esquerda, inclusive do PCI, né? E diante disso, abrirá as condições para que surja o Berlusconi. Então, nesses aspectos, tem semelhanças. Mas, digamos, aparentemente ali, não é algo como isso que eu estou relatando na Ucrânia. Né? Na Ucrânia, segundo o Assange e o Wikileaks revela, por interceptar, há todo um processo planejado mesmo de como chegaremos, né? Como esse delegado da Polícia Federal vai atingir essas pessoas, vai chegar aqui, como dirigir seletivamente um processo investigatório. Né? Pois bem, no Brasil eu acho que nós tivemos uma derrota política, mas não moral, o que faz muita diferença. Quer dizer, moralmente, eu acho que o discurso do golpe começa a ganhar fôlego e as pessoas começam a se dar conta de um golpe que surgiu para não ser desvendado. Bom, lhes digo finalmente que me parece serem as 4 grandes lacunas que estão na base desta derrota política. Veja, se vocês me perguntarem aonde reside o erro, houve uma derrota estratégica, eu diria sim, houve uma derrota estratégica. Aonde reside o erro? Do meu olhar, eu diria que reside no abandono da perspectiva de poder, por isso que eu iniciei o debate por isso. Mas como esse abandono da perspectiva de poder se materializa, eu diria que ele se materializa em 4 grandes lacunas. A primeira dessas grandes lacunas é que estes quase 14 anos de governo não organizaram as massas, não organizaram o povo. Né? Veja, governo não é uma ferramenta organizativa das massas, evidentemente, né? Os movimentos, sindicatos são, mas o governo tem elementos para contribuir no processo organizativo das massas. E são muitos os episódios que revelam isso, essa ausência. Eu acho que um emblemático que eu tenho chamado a atenção mais didaticamente para gravar é aquele embate logo no começo do governo Lula, na formação do Bolsa Família, quando havia um embate entre o Frei Beto de um lado e o ministro Graziano do outro. Né? Ambos concordavam com o Bolsa Família, ambos concordavam que era um cartão, que a pessoa ia lá e receber, mas o Frei Beto propunha que os beneficiários, além de ter os filhos tomando vacina e ir na escola, teriam que fazer o que ele chamava de rede cidadã, talheres, né, que em última instância os colocava em contato com movimentos sociais. Não eram milícias revolucionárias, nada disso, quer dizer, eram movimentos sociais em cursos de formação, cursos de qualificação, era um movimento republicano, né, mas buscava uma organização. O Lula opta pelo Graziano. Eu escutei o próprio Lula falando, tem gente que imita ele muito bem, eu não consigo, mas falando que por que ele optou pelo Graziano, né? E ele fala bem claramente que ele sofreu pressões dos prefeitos e até mesmo dos seus próprios prefeitos petistas que lhe reclamavam: pô, Lula, os pobres são meus, como é que você vai querer deixar os pobres se organizar? Né? Como é que eu me elejo? Como é que eu me elejo prefeito? Como é que eu me elejo? Isso que eu escutei o Lula falando mais de uma vez. Né? Como é que eu me elejo prefeito se os pobres estiverem organizados? Como é que... Né? Eu que tenho que distribuir Bolsa Família. Mas eu acho que ela é emblemática desse tipo de situação,
que se revela em várias outras, né? Na negociação dos servidores públicos, por exemplo, né? A CUT tinha maior controle sobre o sindicato de servidores públicos. Bom, uma coisa é você chamar o sindicato de servidores públicos e falar, olha, o orçamento é esse aqui, ó, eu não posso dar reajuste para vocês, eu estou preso a isso. Mas vamos negociar outras coisas, vamos construir um quadro de carreira, vamos fortalecer esses sindicatos, né? MST, eu não vou fazer novas desapropriações porque eu não quero romper com a Cátia Abreu. Mas vamos construir organização nesses assentamentos. Às vezes até coisas que foram feitas, mas não foram organizadas, não tinham sentido organizativo. Ao não fazer isso, eu acho que nós chegamos à situação em que mesmo as massas beneficiadas, e vocês estão muito da área, né, aqui é muito da área do serviço social, né, então eu não vou ensinar o Padre Nosso ao vigário, as massas que foram beneficiárias não se enxergam nas políticas sociais, né? Eu acho que isso se expressou em pesquisas, inclusive. Eu me recordo que em 2014 fizeram uma pesquisa com os beneficiários do ProUni, estudantes que só ingressaram na universidade devido ao ProUni, né? E 75% deles era contra o Bolsa Família, né? O que nos faz supor que, feito no sentido inverso, chegássemos a resultados similares, né? Ou seja, mesmo quem ganhou não se enxergou naquela conquista porque não estava organizado, né? Isso não é falta de propaganda televisiva, não faltou mais propaganda, faltou organizar esses setores, né? Segunda grande lacuna, essa talvez a mais complexa, é que, veja, a situação era essa em 2002. Estava no descenso, você estava aprisionado aqui, você não tinha isso, e agregaria, você tinha um sistema político que, como nos alertava o Florestan Fernandes, ele não ia permanecer parado. A cada eleição, a maioria conservadora se ampliaria pela própria natureza estrutural do sistema político, né? Bem, essa é a tua situação, né? Eu costumo usar uma metáfora meio absurda. É como se um de vocês estivesse preso numa cela, acorrentado, com uma pequena ferramenta na mão, uma janela relativamente distante, né? E você vai cumprir uma pena de 10 anos. Bem, você pode permanecer os 10 anos sentado ali esperando aquilo passar, né? Ou pode, naqueles 10 anos, construir um plano, usar a ferramenta para arrebentar a corrente, tentar chegar na janela, tentar romper com essa situação, ou seja, tentar uma estratégia de superação disso, né? Veja, isso eu acho que não houve. Ao longo destes 14 anos, não houve essa estratégia como outros países fizeram. Eu lhes falei da Constituinte na Bolívia, no Equador e na Venezuela, né? Isso lhes deu outras condições de resistência, ainda que o embate seja muito complexo, muito difícil, né? Mexer na lei de responsabilidade fiscal, enfrentar os grandes grupos da mídia, né? Criar uma alternativa, um controle midiático, veja, construir uma estratégia de superação dessa situação. Para não ser completamente injusto, talvez o único momento em que, ao longo desses 14 anos, se teve um arremedo foi em 2013, depois das manifestações de junho, quando a presidenta Dilma, ela apresenta, né, rapidamente a proposta de uma convocação de uma constituinte do sistema político, um plebiscito para a constituinte, mas ela recua depois de 16 horas, sofrendo muitas pressões, né? Talvez ao longo desses 14 anos seja o único momento em que este governo tenta alguma estratégia de superação desta blindagem herdada, né? E de tentar trazer as massas para esta superação. Eu acho que essa é a segunda grande lacuna e a mais decisiva de todas. É claro que isso depende de uma estratégia, você pode errar na estratégia, né? Não era a constituinte? Eu acho que era, mas era, sei lá, enfrentar a mídia, mas algo tinha que ter sido feito, né? Veja, a própria lei de responsabilidade fiscal determinará, né, o impeachment, é a base do impeachment da presidente Dilma. Se o Lula tentasse revogar essa lei, teria o apoio dos prefeitos e governadores no início do seu primeiro mandato, né? E teria correlação de forças para mudá-la, né? Mas não se tentou nenhum desses enfrentamentos. Claro que nenhum desses enfrentamentos, né, seria tranquilo. Terceira lacuna, essa a mais delicada delas, o uso das doações empresariais. Veja, o nosso sistema político abria essa brecha de doações empresariais. Evidente que você, num sistema político como o nosso, não elege governadores, senadores, prefeitos de grandes capitais, grandes bancadas de deputados federais, estaduais e vereadores, sem
grandes valores econômicos que só podem vir, porque as massas são empobrecidas, só poderão vir de doações empresariais, né? No entanto, quando você opta por esse caminho, você abre um flanco, porque é evidente que as doações empresariais estão ligadas, né, a vantagens, né, como estamos vendo. Veja, não é pouca coisa que esta parcela da burguesia interna, que eu lhes falei, esteja nesse momento presa, né? Me dizia um amigo meu que é advogado de um deles, que o Marcelo Odebrecht, que é um cara que figura na Forbes, né, é um cara que vai completar um ano, quase daqui a pouco vai chegar a 2 anos, está preso numa cela, dormindo num colchonete desse tamanho, com um buraco para as suas necessidades, com 1 hora de sol. Um cara que figura na lista da Forbes, né? Então, veja, a burguesia sabe cortar na carne também, né? Casualmente, agora uma empresa israelense está interessada em adquirir a Odebrecht, né? O capitalismo é voraz, né? O capitalismo é bastante voraz. Mas vejam, as doações empresariais abriram um flanco, né? E isso é parte da história da luta de classes. Quer dizer, toda vez que você abre um flanco, o inimigo, ainda que seja uma pequena brecha, o inimigo saberá escancará-la, né? As pequenas brechas poderão ser escancaradas pelo inimigo. E esta foi escancarada, né? Se saímos às ruas, precisamos sair às ruas, se saímos nas salas ao lado aqui, perguntando qual é o partido mais corrupto da história do Brasil, creio que uma parcela expressiva dirá que é o PT. O que é uma profunda injustiça, sabemos, né? Evidente que não é o PT, os partidos burgueses fazem isso de uma forma muito mais hábil, profissional e contumaz, né? No entanto, conseguiram construir isso no imaginário, e este imaginário não é pouca coisa, porque ele destrói a essência daquilo que o próprio Fidel falava já, e antes dele muitos falaram, né, que o maior patrimônio de um revolucionário é sua moral, né? Quando ele é abalado moralmente, quando ele é destruído moralmente, pouco lhe resta, né? O resto tudo, prisão, tortura, né, sofrimentos, tudo isso são superáveis, né? Mas a perda moral, em geral, costuma ser uma perda insuperável para um revolucionário. Esse é um problema delicado, porque alguém poderia falar, bom, Gebrim, mas se não tivesse feito doação empresarial, não chegaria onde chegou, né? Realmente, né? Esse é um problema complexo, bastante delicado, mas o fato objetivo é que se abriu uma brecha, né? E o fato objetivo é que o inimigo conseguiu apropriar-se dessa brecha. E a quarta lacuna, né, é não disputar os setores médios, a classe média. Veja, os setores médios nesses 14 anos foram os que menos ganharam. Não é correto propriamente dizer que perderam, mas eles assistiram os de baixo melhorarem as suas condições de vida e eles assistiram os de cima, né, dispararem na riqueza. Isso gera uma insatisfação difusa. E isso alimenta também um conservadorismo ideológico, porque é natural que esses setores de classe média, especialmente setores de classe média alta, tenham como paradigmas da sua mobilidade ascendente a burguesia, né? Tenham valores burgueses. Então tem um conservadorismo profundo, arraigado, né? Todos aqueles incômodos das pessoas viajando de avião, falando isso aqui virou um mar de farofeiro, né? Todos esses comentários, né, na universidade, né? A presença negra na universidade, os incômodos causados por isso, né? Os incômodos das políticas sociais, né? Impactos como o impacto da regulamentação das empregadas domésticas, trabalhadoras domésticas, né? Que afeta muito, mas ninguém expressa isso, ninguém vai falar, né? É o mesmo que você chegar numa sala, alguém aqui é racista, né? Fala, não, disseram que você é racista, não, eu tenho um amigo negro, tal, não, ninguém se assume racista, ninguém se assume machista, ninguém se assume mau patrão, mas esses valores alimentados são muito facilmente explorados. Mas há uma insatisfação difusa que se manifesta em 2013 e que se manifestará nas manifestações dos coxinhas e tudo mais, assim. Mas, evidentemente, temos que ver que isso não seria sido possível se não tivesse um partido organizador. E o partido organizador foram os meios de comunicação, em especial a Rede Globo Televisão, né? Rede Globo tem um papel de destaque como esse partido organizador. Mas vejam, essa lacuna é que era possível disputar os setores médios. Primeiro era necessário estrategicamente, porque no século XXI não é uma novidade para a esquerda que a oposição virá dos setores médios e da classe média alta, né? Essa é a nossa realidade histórica, essa é a nossa tônica histórica.
de lá virão os problemas. Então, era preciso disputá-la. E é possível disputá-la. Veja, eu sou advogado, eu pago 27,5% de imposto de renda. Né? Os brasileiros que figuram na lista da Forbes, né, como homens mais ricos do mundo, mulheres mais ricas do mundo, pagam 27,5% de imposto de renda. Né? Nós temos um sistema tributário que é doido. Né? Evidente que se o governo compra essa briga, né, e falar, tributarei mais os mais ricos, o que aumentará a parcela de arrecadação, mas isentarei ou reduzirei brutalmente a classe média, claro que ele disputa a classe média. Né? Claro que ele disputa a classe média, mas compra brigas. Compra brigas. Né? Eu acho que a lógica que permaneceu ao longo desses 14 anos é não comprar brigas, acreditando que essa situação se manteria indefinidamente. Né? É claro que esse é um erro, é uma ilusão. Acho importante a gente precisar aonde residiu o erro, porque se não precisarmos onde residiu o erro, corremos o risco de jogar o bebê com a água fora. Eu não acho que o erro foi em aliar-se com os setores da burguesia. Né? É muito provável que no futuro tenhamos novamente que aliarmos com os setores burgueses, porque essa é uma questão objetiva, ou você tem capacidade, força social para socializar os meios de produção, ou você vai ter que se aliar com parcelas dele. Né? Esse não é, no meu ver, o problema não reside em ter alianças. O problema reside em você permanecer de forma subordinada nas alianças, porque você não sabe para onde quer ir, não tem seu objetivo claro e não tem força própria. Né? Eu acho que esses são os elementos mais decisivos e, se me dão ainda algum minutinho, lhes digo um pouco o que nos espera nesse momento. Né? Eu acho que a ofensiva que nós... Veja, o golpe foi patrocinado para quê? Para fazer uma nova ofensiva neoliberal. Não tenhamos dúvida disso. E a nova ofensiva neoliberal se consumará naquilo que eu lhes falei. Eu acho que o filé mignon dela é a mudança do marco regulatório do petróleo. Né? Esse é o ponto central, né, que esse golpe tem que produzir. E já começou produzindo, é sintomático que uma das primeiras atitudes do golpista Temer foi acabar com o Fundo Soberano, que ainda estava começando, iniciando, não tinha valores expressivos. Né? Já há o projeto tirando a Petrobras como operadora central, e eles vão mudar o marco regulatório do petróleo e restabelecer os contratos de concessão e fazer o esvaziamento da Petrobras. Já estão vendendo a BR Distribuidora, já está em processo de venda, já estão vendendo vários campos importantes. Acho que o Goulart talvez até tenha mais informação que eu aí sobre essa área de energia. Vão avançar nos sistemas de privatização energética, do setor elétrico. Eu acho que esse é o filé do golpe. Agora, o golpe tem uma outra parcela. Veja, esta burguesia interna, que estava com o campo do governo petista, ela foi se deslocando gradativamente para o lado dos golpistas ao longo dos últimos meses. Né? A Fiesp, a FIENG, mas mesmo articulações como a ABIMAC, né, a Associação Brasileira de Máquinas e Motores, estavam, né, a ABIMAC principalmente resistiu mais, mas esses setores foram para lá. E o preço que esses setores cobram são os direitos trabalhistas. Né? Então, há uma pauta também do golpe. E, como gosta de dizer o Goulart, há a pauta da Previdência, porque não tem mais onde o capital financeiro... Ai. Fiz aqui uma catástrofe. Molhei a autorização de todos vocês. Agora vocês podem processar a PUC, viu? Foi pelo uso da imagem. Depois vocês me agradecem se quiserem contratar um advogado. Deixa eu filmar isso aí, capaz de... Bom, a Previdência está na pauta deles, né? Bom, tá aí, estão nos jornais diários, essa é a pauta. Eles querem uma ofensiva neoliberal. Conseguirão? Né? É mais complicado, porque nós temos elementos potenciais. Eu chamo a atenção de 3. O primeiro deles é que nós não estamos mais nos anos 90, ou seja, as massas vivenciaram o que é uma ofensiva neoliberal. Quem viveu os anos 90 lembra que havia um apelo nas privatizações. O discurso o discurso de redução de direitos trabalhistas, ele era enganoso, vai gerar empregos. Né? Eu acho que ninguém mais se ilude com privatização, com isso. Né? Há uma resistência natural, são medidas claramente impopulares, e esse é um problema que eles têm. Segundo elemento potencial que nós temos, há uma memória coletiva desse período histórico.
né? Os governos na América Latina foram poucos os governos que fizeram ações de políticas sociais que mexeram com os mais pobres, com as massas exploradas. Quando fizeram, deixaram marcas profundas, né? Ainda que quando fizeram relativamente. Vejam o Perón e o peronismo, o próprio Getúlio Vargas aqui no Brasil, né? Não é possível viver um período desse sem deixar raízes na memória coletiva. As pessoas vão ter crescentemente isso, ó, era bom, né? Vão se dar conta do que perderam. Terceiro fator, que eu acho, além desses, e que é decisivo, a classe operária dos setores produtivos, especialmente, o movimento operário sindical organizado, está aí o nosso representante da CTB, Rogério, o movimento sindical operário organizado não entrou em cena ainda. Não entrou em cena. Durante o período do golpe, ficou nítido que ele não se sentiu representado pelo governo Dilma para sair às ruas em defesa do governo Dilma. Ele não sentia essa representação, talvez muito em razão do ajuste fiscal. Mas ele vai entrar em cena. Ele vai entrar em cena. Ele vai entrar em cena porque eu trabalho com a hipótese de que nós não estamos num descenso. Esses anos de ascenso ainda seguem, né? Embora o número de greves comece a reduzir um pouco agora, mas esse potencial acumulado não está em descenso. Ele vai entrar em cena. É evidente que ele vai entrar em cena em torno de reivindicações econômicas, reforma da Previdência, terceirização. Evidente que o inimigo sabe disso também e não vai nos facilitar a vida, né, para colocá-lo. Mas esse é o jogo que estamos assistindo agora e se ele entrar em cena, ele muda a correlação de força, né? Se ele entrar em cena, ele muda essa correlação de força. Há outros fatores também. A crise vai se aprofundar, eles não têm saída econômica para a crise, isso aumentará a situação de insatisfação social, né? E os golpistas não têm proposta em relação a isso. E mais um aspecto é que eles não têm nenhuma proposta de nação, né? Não há nenhum projeto de nação embutido nesse golpe, né? Esse golpe é mais subordinação às relações da órbita estadunidense, enfraquecimento. Reparem, impeachment no Brasil, impeachment na África do Sul. O da África do Sul, do presidente Zuma, foi impedido pela aquela admissibilidade. O presidente Zuma ganhou, mas olha que curioso, o impeachment do presidente Zuma é por causa de um sítio que ele tem lá, que foi patrocinado por empreiteiros, é muito... Né, não sei se tem o pedalinho, mas é muito interessante lá essa história. E eu acredito que esse golpe necessitará aproveitar-se também para esvaziar as margens de governabilidade, né? Veja, eu acho que esse golpe não foi dado para morrer na praia. Por isso, é bem razoável esperar que eles destruam a liderança de Lula, né? Pode ser a própria prisão do Lula, o que não seria tão inteligente, porque toda prisão vitimiza. Pode ser lançá-lo na lei de ficha limpa, né? O que seria mais hábil e inteligente, mas eles não vão permitir dar um golpe todo desse para que Lula possa voltar e viver anos de novamente retomar um ciclo, né? A história, deixar que esse processo se repita. E acho que, evidentemente, que eles vão tentar, assim como reduziram na década de 90 as margens de governabilidade, reduzirão ainda mais, né? Ou seja, o próximo presidenta que se eleger, ele terá um banco central independente, portanto não controlará a economia, né? Essas regras do Ministério Público que querem aprovar tornam o Ministério Público praticamente independente, a Polícia Federal independente, quer dizer, você terá algo similar a um presidente de Portugal, né? Que é um presidente, é supostamente um presidencialismo, mas que é muito mais uma figura de representação, porque as margens de poder foram reduzidas. Eu acho que tende a ser esse o caminho deles, né? Do nosso lado temos esses elementos potenciais, estamos agora com uma certa mobilização de rua muito boa, né? Eu acho que essa mobilização de rua não vai se manter muito tempo, evidentemente, né? Ela tem um tempo as pessoas também cansam de ir para as ruas, né? Mas ela é importante, é fundamental que ela ocorra, é muito importante que ela ocorra, mas o que vai nos potencializar agora é uma greve geral.
se ela tiver uma capacidade de produzi-la, né? Ela é o elemento chave que pode alterar nesse momento a correlação de forças. E vamos entrar numa nova fase que vai implicar numa reorganização da esquerda brasileira, centralmente. Uma derrota estratégica acaba implicando em reorganização, né? É meio que inevitável. Uma derrota estratégica acaba implicando em abrir todo um período histórico de discutir por que houve essa derrota estratégica, né? Tivemos uma experiência similar nos anos 60, depois da derrota de 64. Eu acho que esses são elementos previsíveis, né? Mas o embate não está definido, né? Falando isso, um amigo nosso contou uma piada que eu achei exemplar dessa situação, quero terminar com ela. É uma piada meio sem graça, mas vocês riem para não ficar sem graça no final. Esse amigo nosso é um frei, né? Então ele contou a piada do padre que vai ser atacado por um leão, né? E o padre só tem uma faca na mão. Aí o padre pede a Deus, reza a Deus, né? E fala: Deus, eu não sei como é que o senhor está nessa coisa, né? Mas se o senhor estiver ao lado do leão, eu vou lhe pedir, por tudo que eu fiz como padre, que o senhor faça o leão me morder bem na jugular aqui, para eu morrer logo e não sofrer muito. Se o senhor estiver do meu lado, né, só faz eu acertar essa faca aqui bem no coração do leão para, na primeira, né, já matar o leão. Agora, se o senhor não tiver com o lado definido, senta ali que vai dar uma peleia bonita, né? Eu acho que nós vamos ter uma peleia bonita, sabe? Não temos elementos agora para dizer que este golpe terá vitorioso na sua consecução dos seus objetivos, né? Eu acho que nós temos muitos elementos potenciais bons ao nosso lado. Eu acho que não dá para a gente jogar a toalha e falar eles foram vitoriosos. Evidente que tivemos uma derrota política, tivemos, né? E ela é estratégica, claro que ela é estratégica, mas eu acho que nós temos energias nesse momento capazes de organizar uma resistência de novo tipo, distinta do que foi a resistência que tivemos nos anos 60, porque também não é um golpe militar, né? Mas eu acho que essa energia vai se colocar crescentemente. Não é simples a situação deles, portanto, o embate está em jogo. E eu acho que é possível ainda virá-lo, é possível ainda determiná-lo, embora, né, sempre de uma forma distinta dos parâmetros históricos que tinham antes. Desculpa eu ter falado muito, muito obrigado pela atenção de vocês. É sempre bom ouvir o Ricardo. Eu vou encerrar a parte de gravação agradecendo e agradecendo também ao Wagner. Nós vamos abrir uma meia hora, 40 minutos para um debate, tomar um café aqui com o Ricardo, mas a gente encerra essa parte de gravação agradecendo ao Wagner. Obrigada.